Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wesley Dourado e hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso Resumo Cast. Hoje nós vamos começar aqui o resumo desse livro extraordinário, pessoal. Eu quero dizer uma coisa interessante para vocês. Se vocês levarem em consideração os 4 compromissos que estão nesse livro, eu tenho certeza, a sua vida vai ser impactada de uma maneira sobrenatural, melhor dizendo, né? É isso aí. Amor, diz aí. Eu sou Joyce Dourado. Nós temos um clube online do livro chamado Virando a Página. Então, todos os estudos que acontecem lá, a gente também vai trazendo para você aqui nesse canal. Eu quero trazer esse livro pela introdução. Quero começar pela introdução. A gente acha muito importante falar da introdução desse livro, porque o autor ele vai falar da percepção que as pessoas têm da realidade. E ele vem trazendo essa percepção através de uma metáfora. Imagine que você esteja diante de um espelho. O espelho é a realidade. Só que entre você e a realidade tem uma fumaça. E por causa dessa fumaça, você não consegue enxergar a realidade. Você sempre enxerga uma imagem distorcida, não é mesmo? Quem já pegou uma estrada com nevoeiro sabe como que é difícil enxergar as coisas na sua frente. E quando ele fala do espelho, o que normalmente você vê quando está diante do espelho? A si mesmo. Porém, aqui no livro ele traz essa nevoada como uma coisa que impede ver você de forma da sua essência, de quem você é de verdade. E o que seria essa imagem? Talvez essa fumaça, talvez você esteja perguntando agora. Essa fumaça são os medos, são os julgamentos, são as expectativas, são as crenças, são as culpas. Tudo isso faz com que você se enxergue de maneira totalmente distorcida. Devido a isso, você não consegue enxergar a sua verdadeira essência. Então você acaba enxergando o quê? Sempre uma identidade condicionada por aquilo que você está acreditando. E essa maneira com que você acredita sobre você, na verdade não foi uma forma aleatória que aconteceu. Foi a partir de uma domesticação que o autor fala. E essa domesticação, quando a gente pensa na palavra domesticação, a gente logo lembra de um animal de estimação, que a gente teve que ensinar onde ele fazia as suas necessidades. E quando a gente pensa a respeito disso, a gente sabe que todo animal, ele foi ensinado ali por meio de 2 coisas, por meio de recompensa e de punição. E o autor fala que é exatamente isso que acontece. Nós crescemos e fomos ensinados a partir de recompensas e punições. O exemplo disso é, se você fizer isso, você vai ser amado. Se não fizer, você vai ser rejeitado. Ou se você fizer dessa forma, ou ser assim, você vai ser elogiado. Ou se não fizer isso, se não for desse jeito, você vai receber críticas, você vai ser criticado. E por viver tão condicionado diante desses condicionamentos, dessas crenças por meio da sociedade, o que acontece? A pessoa acaba implorando aceitação para que ela possa viver algo. Ela sempre vai querer ser aceita, ser amada, e quando ela não sente isso, ela não se sente participante do grupo. O que acontece? O ser humano, ele não gosta de ser rejeitado, ele não gosta de ser criticado. Porque na nossa biologia mesmo, a gente foi criado para viver em grupo. E quando a gente não está em grupo, normalmente a gente entende que é sinal de perigo. E para a gente ser aceito, elogiado, a gente faz o quê? A gente começa a viver uma realidade que não é nossa. A gente coloca capas, coloca as máscaras para viver em grupo, para não ser rejeitado. E como é que a gente começa a colocar essas capas, essas máscaras? A partir de vozes que antes eram externas e agora passaram a ser internas. E essas vozes internas, o autor diz que cria 2 personalidades psicológicas dentro de nós, o juiz e a vítima. E todas as 2 estão dentro de mim. Então, o juiz é sempre aquele que está te acusando. Poxa, eu deveria fazer isso melhor.
eu deveria ser melhor do que eu fui. Eu deveria não ter errado. E quem é a vítima? A vítima sou eu também. Então eu mesmo me acuso e eu mesmo me culpo. Eu mesmo sinto vergonha, eu mesmo sinto inadequação. E aí, mesmo que as outras pessoas não estejam me julgando externamente, eu mesmo dentro de mim começo a me julgar e a me diminuir, porque eu vivo baseado nesses acordos que eu acabo fazendo, que muitas vezes vem mediante a família, mediante a cultura, né? Mediante a sociedade de um modo geral. E é um sistema de crenças, de acordos que nós mesmos não escolhemos, nós não criamos, mas estamos ali para, de algum modo, sobrevivermos dentro dessa sociedade. E essa sobrevivência traz um alto sofrimento, sabe? E quando você começa a se julgar, a se cobrar com essa voz de juiz ou de vítima, você passa a olhar o outro nessa mesma expectativa. Você não se julga somente, você quer julgar e acha que tem o direito de julgar o outro também. E o sofrimento é enorme. Por isso que a gente vê aí muita questão de ansiedade, depressão, né? E outras coisas. Agora, na sociedade que a gente está vivendo, tá aí a internet para colocar o modelo que nós temos que seguir, os padrões que nós temos que seguir. Então tá muito mais forte essa cobrança, esse julgamento, esses acordos para a gente ser aceito, para a gente ser amado, para a gente receber um like, para ser visto. O mais interessante então é que após o Miguel trazer todo esse conceito de fumaça, de domesticação, tudo, essas crenças que ficam enraizadas em nós, ele vem trazendo 4 acordos nesse livro, para que a gente, tipo assim, não que a gente vá fugir ou sair de tudo aquilo que a gente aprendeu, mas a gente vai aprender a olhar esses acordos aqui de uma maneira mais consciente, para que a gente possa ser mais livre, para que a gente possa ser mais autêntico em relação às nossas escolhas, sabe? E aí a gente poder viver um sonho realmente mais pessoal, um sonho nosso, e não um sonho do planeta, que ele diz que quando a gente é domesticado, a gente vive um sonho que é o sonho do planeta, ou seja, um sonho da sociedade muitas vezes. E tudo que a gente faz na vida, a gente faz condicionado a esse sonho, e não um sonho que a gente realmente deseja do nosso íntimo realizar. Então ele fala que a gente pode quebrar as barreiras mediante esses novos acordos que ele vai colocar aqui, que são os 4 compromissos, e a partir de cada compromisso você pode criar uma realidade nova a partir disso. Então, até o primeiro compromisso, que é: seja impecável com a sua palavra. Seja impecável com a sua palavra. Estaremos lá. Beijo dourado, até a próxima. Beijo, Joyce. Tchau, tchau.